Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira. Hoje é dia 15 de maio de 2023, a gente começando a semana repercutindo os principais aspectos, principais notícias do mercado financeiro, as principais movimentações no cenário da economia, da política e também do mercado, que faz com que a Bolsa suba 0,32% agora, 108.806 pontos. A gente destaca bastante as empresas ligadas à mineração e siderurgia por conta daquela disparada do minério de ferro na China nessa segunda-feira. Por outro lado, queda forte de Petrobras após a empresa confirmar que está estudando ali uma proposta para alteração na política de preços da companhia. Diz o comunicado ao mercado que vai ser tudo analisado, tudo com governança, seguindo os padrões de governança, que vai ser discutido com o Conselho de Administração, discutido com a diretoria técnica da empresa. Mesmo assim, o mercado financeiro não gostou dessa possibilidade de mudar a referência de preço da Petrobras, mesmo o Jean Paul Prats falando que vai seguir o preço internacional do petróleo, mas pode haver alguma alteração, como ele diz ali, fazendo com quem está perto pague menos, quem está longe pague um pouco mais. Além disso, o que está mexendo com o mercado financeiro? Expectativa sobre a apresentação do arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que está com uma série de reuniões, inclusive com o presidente Lula, líderes dos parlamentares, conversando a respeito dessa proposta de arcabouço fiscal. E Haddad diz que o Arthur Lira deve apresentar ainda hoje o texto finalizado. Ainda existem alguns impasses em relação a gatilhos, a responsabilização, a possibilidade de parlamentares apresentarem ou não emendas. A ideia do relator é que haja um consenso, a ideia do relator Cláudio Cajado é de que tudo que foi conversado na reunião de líderes, isso seja levado para o plenário e que o texto passe da forma com que foi trabalhado e também consensualizado ali, né? Colocado em consenso. Mas, né, a gente sabe que existe muita conversa, ainda precisam muitas coisas serem aparadas, muitas coisas serem articuladas antes da apresentação formal. A ideia do ministro Fernando Haddad é que isso aconteça ainda hoje, com esse consenso entre os parlamentares. Inclusive, existe até uma situação apresentada agora há pouco, que até o presidente Lula, nessa conversa com Fernando Haddad e líderes do governo também, tem aceitado os gatilhos do arcabouço, desde que não impeçam aumento do salário mínimo e do Bolsa Família. Pelo menos essa é a percepção, seria a percepção do presidente Lula para o arcabouço fiscal. Além disso, a gente tem também um pacote que o governo pode anunciar ainda nesse mês para incentivar carro popular, inclusive baixar preço. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. E os números do Boletim Focus que saíram nesta manhã, nesta segunda-feira, mais uma vez, pouca coisa, sim, mas mais uma vez a inflação voltando a ter uma percepção de alta. Depois de 5 semanas consecutivas de queda, na semana passada houve depois de 5 semanas consecutivas de alta, na semana passada houve uma percepção de queda na inflação e nessa semana, mais uma vez, percepção de alta. Bom, esses são os principais destaques que vamos conversar aqui, vamos debater com o time que já está aqui preparado para começarmos muito bem essa semana. Muito boa tarde, Alan Gani, muito boa tarde, Alexandre Cabral. E aí, Cabral, boa tarde, tudo bem? Tudo certo? Beleza, graças a Deus, tudo de paz. Tudo jóia. E aí, Gani, boa tarde. Boa tarde, Filipão, boa tarde, Cabral, e a todos que nos acompanham. Boa. Vamos começar falando sobre arcabouço fiscal? Vamos. O ministro Fernando Haddad espera que Arthur Lira apresente esse texto já finalizado na noite de hoje, né? Ele vai
receber ali, né? Vai haver uma reunião entre líderes, Arthur Lira também, o relator, na noite dessa segunda-feira, e um texto que já estaria ali batido, inclusive com o presidente Lula, né? O Haddad disse que todas essas negociações devem ser finalizadas ainda hoje, né? O pessoal tá com pressa, né, Gani? Tá com pressa, é algo bastante importante aí para o Brasil, não foi o arcabouço dos sonhos, mas é melhor do que não ter nada, é uma âncora fiscal. Resta saber agora, a grande dúvida é se ele vai ser melhorado ou piorado no Congresso Nacional. Piorado que eu digo, piorado eu acho que é difícil, tá? Mas intacto ou melhorado. Então, o intacto, por que a gente tem essa dúvida? Porque o governo abriu o cofre em emendas. Tem aí mais ou menos 1 bi, ele está jogando pesado, e agora vai ser uma boa prova de fogo para o Congresso Nacional. Se é um Congresso mais propositivo e fala, ok, você me deu a emenda aqui, mas eu vou fazer o que eu acho que é certo e eu vou melhorar o arcabouço, ou é um Congresso, como sempre foi, mais fisiológico e acaba não melhorando o arcabouço porque o dinheiro acaba falando mais alto as emendas, certo? Tem um ótimo texto hoje no Estadão do economista do Zé Camargo, né? Que seria o economista do Temer, do Temer ou do Henrique Meirelles? Não, do Henrique Meirelles, na eleição de 2018, falando exatamente sobre isso. Então, fica essa dúvida em relação a como é que o Congresso vai agir. Basicamente, você tem 3 melhorias que podem ser feitas. É a penalização do presidente da República em caso de não cumprimento da meta do superávit fiscal. Penalização significa a possibilidade de abrir um processo de crime de responsabilidade e aí um eventual impeachment. Segunda, contingenciamento automático de despesas caso o superávit primário não seja cumprido. E 3, que pode ser melhorado, exceções, né? Reduzir o número de exceções, a nova regra do teto, que se limita a IPCA mais 0,6, como o mínimo que o governo vai gastar, ou o teto de IPCA mais 2,5. Então, seriam basicamente essas modificações que poderiam vir para melhor. Acho que piorar, acho que não piora. Ou fica intacto ou melhora. Se melhorar, Bolsa tem tudo para subir ainda mais. Ô Cabral, nessa de piorar, não piora, mas traria um passo para trás em toda essa discussão se não resolver essa história de parlamentares quererem fazer emendas, de quererem dar sua opinião, obviamente regimental e constitucional, mas traria uma menor celeridade se não houvesse esse consenso? Isso poderia ser ruim para o arcabouço fiscal, ou pelo menos para as expectativas do governo, né, em acelerar esse processo aí? Eu acho, primeira coisa, eu acho que ele liberou dinheiro semana passada para não piorar contra ele. Eu acho que o pessoal ia piorar e falou, não, então piora, mas não piora tanto. Porque eu acho que vai ser melhor. Eu acho que o arcabouço sai bem melhor do que entrou. Só que ele poderia sair bem melhor ainda. Aí liberaram a grana para sair melhor, mas nem tanto, né? Até o Valdo Cruz hoje falando da possibilidade de não mexer em salário mínimo, não mexer em algumas coisas. Nossa família. Então eu tô meio que otimista nesse atual momento com o arcabouço, tá? Eu acho que ele tem cara que vai sair melhor do que chegou, mas eu acho um arcabouço difícil de acompanhar. Cidadão comum não vai conseguir acompanhar. O anterior pegava, gastou no ano, somava IPCA, sabe outro, estraga a vida. Agora tem tanto si que eu tenho medo de virar aquela discussão jurídica. Não, mas eu tô cumprindo o si. Não, mas eu não interpreto o si desse modo. Tô dentro da banda, e ficar... Não, o si do si, não, mas foi extraordinário, mas não foi extraordinário. Isso era uma briga judicial de muito tempo que não era extraordinário. Já tava no negócio. Extraordinário é coisa que surgiu do nada. Então eu acho que ela ficou muito complicadinha para você conseguir seguir ao pé da letra o que vai, se está sendo cumprida, se ela está seguindo. Então esse é meu único receio, é a complexidade que não sei se seria tão necessária.
Eu concordo, inclusive, o Cabral, engraçado você falar desse otimismo, que eu também fiquei com essa mesma sensação, como vai formando um senso comum, e a gente nunca conversou sobre isso. Mas na última carta lá da Sarinvest, foi um tom mais otimista, de o arcabouço vai dar um fôlego na bolsa no curto prazo. Não quer dizer que seja a minha visão de médio e longo, mas eu acho que a curto prazo, por conta do arcabouço, por conta do Congresso, acho que o Congresso está gostando desse protagonismo que eles estão tendo também. Né? Nem tudo é dinheiro nessa vida. Mas é o famoso nem tudo é dinheiro, mas tudo pode ser carro pra frente. Né? Mas tudo tem um preço. Mas tem negociações, né? O Cabral e Gani, é interessante que vocês falaram, né? Que estão otimistas até com o andamento das coisas e como que está saindo, né? Que ter uma regra lá é melhor do que não ter regra. O Lucas Fonsi falou, é mais seguro ser pessimista na situação do arcabouço, né? Daquela coisa de que vier lucro, tô pessimista, se vier desse jeito que tá bom, se não vier também, não criar tantas expectativas, né? Mais ou menos o que vocês falaram aí, né? Mas como hoje o governo, ele não consegue formar uma maioria para fazer as modificações necessárias, ele vai depender do blocão, do Lira, e nesse ponto o Lira gostou da responsabilidade fiscal. Não, ele gostou desse protagonismo que ele está tendo lá primeiro-ministro do Brasil, né? Dos holofotes, da imprensa, de todo o mercado depositando uma confiança muito grande nele. Então, meio que de certa forma, aquele protagonismo que tinha também o Maia no primeiro ano em relação à reforma da Previdência. Então, acho que o Lira, no arcabouço, a impressão que eu tenho é que o governo pode, é o que o Cabral falou, pode abrir a torneira, mas piorar, alguma coisa acho que mexe para melhor. Talvez não seja, né, o mundo dos sonhos, né? Se eles não tivessem aberto a torneira, né? A dúvida é a penalização, né? Eu acho que essa está sendo a grande dúvida de todo mundo. Se a penalização vai ser... penalizar, pelo jeito, não vai ter. Mas vai ser, passou um determinado teto, valor, você não pode gastar mais infraestrutura em Y, J, K e etc. Não vai ser crime de responsabilidade, eu acho que isso, mas vai ter corte de possibilidade de investimento em algumas coisas. Porque no projeto já estava aquela de 70%, mas se não respeitar, vai para 50%. E aí tem que ver, né? Como que vai finalizar essa tramitação. Mas uma coisa que me chama a atenção é esse amplo debate para haver consenso. Porque, posso estar enganado, eu queria ouvir a opinião de vocês. Quando você busca esse consenso, a gente está falando de arcabouço desde o fim de março, né? E buscando consenso e tentando. Se tivesse colocado já para debater em plenário, talvez já não tivesse andado. Mas eu porque não tinha o desenho final, né? Tem que ter desenho final para poder, do desenho final, você ir para debater no plenário. Como não tinha o desenho final ainda, então não tinha como... A não ser que eles lá atrás, isso tudo tivesse com o calendário para trás, né? Mas um foi para a China, outro foi para o Japão, outro foi para os Estados Unidos. Aí foi só adiando. Então, mas o desenho final não tem porque não tinha... Na verdade, o Ministério da Fazenda e do Planejamento já tinha o desenho do arcabouço. Não tinha o desenho final porque faltava essa conversa com o Parlamento, né? De saber o que eles iam achar e tudo mais. Então, e essa conversa só pode ser depois que o Lula voltou da China. O Lula voltou da China tem um mês. Aí depois ele voltou da China, começou a conversa, a Haddad foi pro Japão. Aí Lira foi para os Estados Unidos primeiro, a Haddad depois foi pro Japão. Então, muita coisa só queria se os três estivessem aqui. Porque se der algum pau, eu subia a andar, né? Deu pau com a Haddad, sobe e vai falar com o Lula. Deve ser algo assim. Foi o que aconteceu agora, né? Parece, já tá todo mundo aqui. Agora, Haddad tá no Brasil, Lira tá no Brasil, Lula tá no Brasil e todo mundo debatendo essa proposta aí, né? E você falou, Gani, que num curto prazo, de repente, destrava um valor para a Bolsa, né? O que poderia
destravar esse valor aí, pensando o seguinte: a expectativa de menos gasto, expectativa de corte de juros, expectativa de uma menor... Eu acho que são as duas coisas, né, para falar a verdade. O que vai pesar mais, não sei, mas menos gasto, o fiscal um pouco mais ajeitado, o que acaba ajudando nos juros, né? E tem esse efeito psicológico também na Bolsa, né? Acho que o investidor tá todo mundo querendo, né? Sabe? Esperando aquela alta, vai ser qualquer gatilho agora, eu acho que pode ser bastante explosivo, assim, né? Por outro lado, tem sinalizações ruins do lado das estatais, né? Que aí pode, por exemplo, eu não sei como é que está a Petrobras hoje. Caindo bem. Caindo 3%. Por conta, né, da mudança lá do PPI, principalmente também a decisão lá na Eletrobras, que judicializou. Então, questionando o voto, né, aumentar a participação em mais de 10%, não. Então, se, por exemplo, o Banco do Brasil e Petrobras também começam a cair muito, apesar de alta de várias, entendeu? Mas aí talvez as estatais possam sofrer um pouco a despeito do arcabouço melhorado, né? Que agora tem a Petrobras, tem a Eletrobras, né? E pode contaminar demais estatais essa leitura. E Petrobras ainda diz que tem um rolo com a Braskem, né? Ainda. Ela tá querendo comprar a Braskem, mano. Aí estatizar, aí a Braskem viraria uma empresa de capital misto. Tá doida essa história aí. Petrobras diz que não tem nenhuma decisão ainda da diretoria sobre o assunto, né? Que não está conduzindo operação de venda no mercado privado, mas tem tanta especulação sobre esse negócio da Braskem aí que, enquanto não bater o martelo que sim ou que não dá para falar nada, né? Ô Gani, você citou essa história da Petrobras, inclusive era um dos assuntos que eu queria trazer aqui para a gente discutir. Petrobras praticamente confirmou, na verdade, confirmou que está estudando uma possível mudança na política de preço da companhia. Isso. Né? Então, se até então era apenas uma vontade do presidente Lula, uma vontade de aliados do governo de ter algum tipo de mudança que possa reduzir o preço do combustível, agora se confirmou. Ainda não tem os moldes, não tem, né, como que vai ser, mas confirmou com o fato relevante, com o comunicado ao mercado divulgado ontem pela companhia. Confirmou, a gente não sabe o que vai sair, porque até agora as notícias falam vagamente, né? Não é por culpa do jornalista, evidentemente, mas fala assim, vai ser uma regra com menos volatilidade. O que me preocupa é isso, né? Vem de novo aquela regra mega complicada que ninguém entende e aí causa insegurança. De qualquer modo, eu acho que o mercado vai interpretar como algo negativo, viu? Por quê? Porque, enfim, a Petrobras é importadora de derivados, né, de petróleo. Então, gasolina, diesel, e uma parte pequena ainda de petróleo é importada também. Então, tem custos em dólar. E é uma empresa que visa maximizar o lucro. Então, isso é bom para a sociedade? A gente vai estar pagando do mesmo jeito, mas talvez não sinta ali na bomba, mas o investidor não ele vai falar, mas eu não boto dinheiro, eu quero ter lucro. Se isso não vai maximizar o meu lucro, eu caio fora, né? Então esse que vai ser o imbróglio em relação à empresa, né? Cabral, como você viu Eu acho teoricamente ruim, mas eu queria entender qual é. Mas teoricamente é ruim, sim. Mas às vezes o bicho não é tão de 7 cabeças assim, entendeu? É tão papão assim. Então eu queria entender melhor, principalmente que ele falou que vai trabalhar com preços diferentes, dependendo da região e da distância. Então eu juro que eu queria a notícia inicial é uma droga, mas eu queria ver a página 2, entendeu? Entender melhor o que está passando na cabeça dele aí. Para saber se é muito... Se é muito ruim, se é ruim ou se não muda tanto. Então eu juro que eu queria escutar. O título é horroroso, mas eu não sei o texto. Você conversou com o Delara hoje, não conversou? Conversei com o Delara hoje. O que ele falou?
Não, com o Delara hoje eu falei sobre Rússia. Ah, não falou sobre Petrobras? Não. Foi outro assunto. Mas, enfim, a headline já, por si só, não é muito boa, né? Porque qualquer tipo de mudança na política de preço já coloca o investidor de pé atrás. Sim. Né? Com medo se vai ser uma mega intervenção ou se vai ser uma intervenção mais branda, que não afeta tanto o resultado assim. Então, é o famoso página 2. Porque se vocês forem ver, o discurso de Lula não está batendo com as atuações do dia a dia do governo, né? Do Fazenda aí. Tipo assim, ele fala, mas a Haddad deve ter falado, ó, deixa o maluco falar, não arruma encrenca, concorda com ele e manda outra coisa. Então, até agora está sendo assim. Não quer dizer que vai ser assim para sempre. As três vozes... Gani, deixa eu só, antes da gente continuar, eu vou chamar um intervalo rapidinho aqui, porque a discussão ainda é bastante grande, a gente ainda tem muita coisa para falar de Petrobras, inclusive desse posicionamento, presidente Lula, ministro Fernando Haddad, como que estão dialogando esses integrantes do governo. Mas a gente continua com esse papo daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial. Fica com a gente. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Olá, investidor! Hoje o aplicativo Grana vai te ajudar a declarar BDRs no imposto de renda, de ações como Tesla ou Mercado Livre, ou os BDRs de ETFs como de cannabis. Para declarar a posição em BDRs, é só entrar na aba Bens e Direitos e selecionar outras aplicações e investimentos, e discriminar o BDR. Mas caso o BDR tenha pago dividendos, como a Coca-Cola, que paga todo trimestre, o investidor terá que lançar os valores no Carnê Leão Web, que reúne as informações mês a mês. Após a inserção no Carnê Leão Web, acesse a aba Rendimentos Tributáveis recebidos por pessoas físicas do exterior, na declaração, e clique no item Outras Informações, onde pode fazer manualmente para cada BDR ou importar os dados do Carnê Leão. Com o aplicativo Grana, que acessa os dados direto da B3, a declaração de BDRs fica mais fácil. É só pegar os dados do relatório, copiar e colar nos itens indicados. Até a próxima e boa declaração! Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. BMC News, informação que gera valor. Isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market dessa segunda-feira, comecinho de semana, seguindo aqui com a discussão a respeito da possibilidade de mudança na política de preço da Petrobras. A gente estava comentando aqui, né, sobre a participação de vários atores
nessa conversa, e até mesmo o Gani estava falando. O Gani, 3 atores, você estava falando, que presidente Lula, ministro Fernando Haddad, qual seria o terceiro ator? Vou botar 4, então. 4 Lembrei atores. de mais um. Então vamos lá. Então, eu digo o seguinte, o Fernando Haddad e a Simone Tebet são tidos aí com as cabeças mais racionais, né, dentro do governo. Eu acho que pesa também o peso da cadeira, né? No final das contas, você tem que fechar as contas, você tem satisfações aí com o mercado, você sabe que você perdeu o mercado, vai afetar a governabilidade. Muitas vezes a ala política não consegue entender isso, mas outro que também é o Alckmin, claro, né? Esse aí já tem todo um trânsito muito bom, então são essas vozes mais prudentes. E, por último, o Fávaro, né, da agricultura, que também tem tido uma aproximação com o agronegócio, posições bastante críticas em relação ao MST. Então, essas 4 figuras, o mercado tem dado um voto de confiança, né? Agora, a gente não sabe, né, o que vai acabar prevalecendo, né? A turma da Gleisi Hoffmann, que o Cabral adora, ou essa turma aí, entendeu? Cabral, Fale. dependendo de quem prevalecer, digamos assim, a gente está vendo que, pelo menos na conversa com o parlamento, né, com as 2 casas legislativas, a conversa tem sido num nível mais para o time da equipe econômica. Né, de Haddad, de Simone Tebet, contornando. Eu me lembro até um bom nível até da discussão, do debate que aconteceu lá na Comissão de Assuntos Econômicos, com o Campos Neto, a Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Fernando Haddad. Um trânsito bom até, né? Uma conversa de um bom nível, né? Que não tenta aproximar, né? Tenta aproximar e chegar num consenso de melhoria, né? Para a situação econômica aqui no Brasil. Se for por esse caminho, vai bem, né, Cabral? Vai. E eu acho que o grupo Fernando Haddad que tá ganhando bem, tá? Assim, perdeu nas discussões no comecinho, após carnaval ele tá bem melhor do que tava no começo. Começo que eu digo, perdeu aquela confusão lá que ele disse que ia voltar imposto para diesel para todo mundo, aí do nada Lula falou, não, é mentira, não vai voltar nada, só 2024 volta um e março o outro. Mas depois disso ele só ganhou. Então, eu acho que a cabeça dele tá voltando. É a famosa PSDB de volta via PT, né? Se você for ver, parece bem discurso de PSDB, bem Alckmin mesmo. Assim, pensamentos de Alckmin na cabeça do Haddad e da Tebet prevalecendo, que eu acho que é aquele centro mais centro. Ele não é um centro nem direita nem esquerda, é o centro mesmo. Sim, mais centralizado. Ele tem alguns costumes de um lado, do outro, e do lado econômico não é de privatizar tudo, mas também não é de estatizar tudo. Então ele vai naquele centro que eu acho que é a tendência até do eleitor médio brasileiro, tá? Eleitor médio brasileiro, historicamente, quem é analista política, por que votou em Lula? Porque não queria Bolsonaro. Por que votou Bolsonaro? Porque não queria PT. Então, falta assim um candidato mega padrão. Então, por isso que eu acho que esse centro prevalece a cabeça de Alckmin. Então, a loucura do Lula não vai para um lado, nem extrema-direita, que não tem no governo ninguém, né? Então, numa visão simplista, eu acho que é isso que está acontecendo. A cabeça de Alckmin meio que está predominando. Não sei se Alckmin, o quanto ele conversa com a Haddad, mas eu acho que é isso que está rodando aí no atual governo, pelo menos com a cabeça de Congresso, né? Boa. Falando, né, nessa visão aí, né, inclusive você citou o vice-presidente Geraldo Alckmin, está ali tem uma possibilidade do governo lançar um pacote de incentivo para carro popular, né? Seria anunciado no dia 25 de maio para retomar a produção de carro popular aqui no Brasil, um plano de incentivo para toda a cadeia industrial, incluindo linha de crédito para o setor que fabrica automóvel, redução tributária, aumento do índice de nacionalização de bens manufaturados, além de um programa específico de financiamento de veículos até um determinado valor, R$60 mil. Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês a respeito da possibilidade de um programa de incentivo
a carro popular nesses modelos, né, de talvez uma desoneração, talvez um incentivo. Como que vocês avaliam, né, ir por esse lado de pacotes de incentivos aí, ô Cabral? Você... Não sei, sabia? Você acha parei que pra pensar no tema, não sei. Benéfico para a indústria, Para a indústria sem dúvida. Só que eu não sei até quando isso é benéfico para o Brasil, entendeu? É benéfico para a indústria, é benéfico para efeito e cadeia, mas eu não sei se isso seria uma prioridade hoje para fazer incentivo, não, sabia? Não sei. Então, vamos lá. Queria ver um pouco mais de estudo sobre isso. Eu não gosto dessa escolha de escolher um setor, escolher um produto. Acho que isso nunca funciona bem. Eu sou contra ter subsídio para um determinado produto. O agro tem subsídio? Tem subsídio. Né? Embora é bem menor do que em outros países do mundo que a gente tem aqui, mas acho que o caminho não é por aí. E, tudo bem, outra coisa é também tirar o subsídio de um setor que hoje está muito estabelecido, como é que seria? Mas assim, eu não gosto dessa linha, vamos escolher carro popular. Eu falo, então por que não, sei lá, gasolina? Entendeu? Por que não o diesel? Por que não o caminhão? Né? Então eu não gosto dessa linha que você estimula. Eu vou dar um exemplo. Greve dos caminhoneiros, tá? O que aconteceu? Você tem uma causa estrutural antes do aumento do preço da gasolina. Ficou muito fácil ter um caminhão, porque o governo facilitou todas as condições de financiamento de ter caminhão no Brasil. Com uma oferta muito grande de caminhão, o que aconteceu com o preço do frete? Caiu. O preço do frete, a receita do caminhoneiro caiu e a gasolina aumentou. Então, tudo bem, a gasolina foi o estopim, mas talvez se o mercado tivesse em equilíbrio, com fretes mais altos, você não chegaria nesse ponto. Então, não gosto dessa ideia de escolher isso, me parece que é uma coisa meio populista. Tem outro ponto. Você está dando uma linha de crédito, você está dando algum tipo de favorecimento. Essa linha de crédito com juros menores para o setor, para a indústria, está vindo pago por alguém, né? Então, é pago com o nosso dinheiro. Então, de novo, eu estou dando um incentivo fiscal. E a contrapartida, eu estou reduzindo o gasto do outro lado? Não me parece. Foi feito isso no governo Dilma, de certa maneira, né? O governo Dilma falou, IPI para linha branca, reduzir IPI para linha branca. Escolheu o setor de linha branca. Deu certo? Não. Então, não vejo com bons olhos. Todos fizeram, né? Bolsonaro também diminuiu o PPI, a produção industrial, o PPI lá, o imposto de produção. Eu não acho que é por aí o caminho. Acho que é mais geral. Foca numa reforma tributária, entendeu? Corta gastos, desonera imposto de uma maneira geral. Enfim. Pelo que eu vi do projeto, pelo menos a notícia que saiu, existe um pensamento de estimular até mesmo carros mais verdes, ecológicos, sustentáveis. Até porque eu estava até procurando sobre isso, porque eu falei, poxa, mas vai dar algum tipo de subsídio em carro, né? Automóvel que tá na conversa ali, todo mundo querendo descarbonizar, né? E estimulando para descarbonizar, e vai ter um estímulo para carro popular, que a gente sabe que carro popular acaba também tendo menos segurança, menos itens de segurança. O GTI, lembra? E até mesmo as próprias montadoras meio que abandonaram o carro popular naquela onda lá de crise de semicondutor e de problema na cadeia de oferta, né, dos insumos, porque não dava tanto retorno quanto um carro mais acho que assim, Filipão, caro, digamos assim. O Estado tem prioridades, né? Acho que não é prioridade isso hoje no país, entendeu? Mas, sei lá, saneamento básico eu vejo como uma das coisas mais primordiais que hoje tem o país. Então, acho que é mais importante o pessoal ter rede de água e esgoto, todo mundo, que, sei lá, carro verde, popular. Mas, enfim, né? É que popular vende da capa de jornal e etc. Né? E rede de água e esgoto, não. É isso aí. Enfim, seguimos olhando e outra, aqui. né? Não sei também, porque fazer esses carros menos poluentes ou, né, elétricos, sei lá, é caro isso daí, né? Por enquanto a produção disso é cara, né? Então fica lá com o GTI que o Cabral tinha,
o Opala. Na casa, a vida inteira foi Volks. Minha vida inteira na casa do meu pai. Aquele Fusca, eu lembro de Brasília. Aí ficou um tempão em Brasília, ficou anos em passar. E sei lá quantos anos em passar. Aí depois Santana. Meu pai sempre foi Volks. Aí agora que ele saiu da Volks. Depois de Santana. Um momento de descontração. Aí eu sei de qual foi. Eu tive Gol, quadrado, bola. Depois eu tive um Uno. E tinha muito assalto e roubo de toca-fita. Toca-fita. Sabe onde que eu botava o toca-fita? Embaixo do banco. Não. Ele era embutido. Eu fui num mecânico, fiz uma adaptação dentro do porta-luva. Eu já vi dentro do porta-luva, já vi embaixo do banco. Eu já vi porta-luva, já vi embaixo do banco, levar à frente do rádio. Aí eu tinha esse esquema também. Botava mais pra trás, botava à frente. Meu. Hoje em dia o pessoal anda com a televisão ali. Hoje ninguém hoje rouba quero ter o mais, celular aí, né? Só ninguém mais rouba frente de toca-fita. Muita coisa hoje é dentro do painel, né? Já tá tudo então você tem que detonar, arrebentar, levar o painel inteiro para poder fazer. Agora lá no Clube do Golfe, você pega lá o Peter Santana, tá chegando com uma McLaren, meu. E o MPK? Cayenne. Chegar com a Cayenne. E ele já teve Uno no passado, como mudou, né? Com uma Cayenne, meu amigo. Você vê, né? Como a Clube vida, do Golfe lá. Dá voltas. Tá demais. Bom, é isso. Só pra gente encerrar o assunto lá das montadoras e de carro e tudo mais, o governo tava com aquela história lá de retomar a fábrica da Ford com produção de veículo elétrico lá na Bahia, né? E tentando estimular esse setor, porque gera muito emprego, né? Pelo menos na visão do governo, gera muito emprego. E aí é justamente isso que vocês falaram, né? Porque é um setor e não o outro. Construção civil. Construção civil gera muito emprego. E aí? Muito setor gera muito emprego. Precisa ser muito mais de casa popular do que de carro popular, né? A fasagem de casa ainda é monstra, né? Carro popular só faz trânsito. Não só popular, né? Carro. Qualquer carro. Mas é uma coisa a ser discutida mesmo, né? O mundo vai meio nessa contramão do carro, né? Mais transporte não poluente, né? Pois Trem. O pessoal tá adorando que o Gary falou que o MPK tem porte. Mas tem mesmo, ele tem uma Cayenne lá no Clube do Golfe. Vamos ver quem que vai ser o próximo do chat. Porque foi difícil a entrada lá do... Tem bolinha branca e preta ou não? Não, a bolinha... Não, o Peter Santana foi o último que entrou, né? E o Rui tava meio... Não queria muito. Rui das Neves, que o Rui é mais temperamento mais difícil, português. Idoso, né? Idoso às vezes é cara já mais esquentado e tal. Mas ele é gente fina. Mas aí acabou deixando. Mas o Clube do Golfe tá mais caro. É mais difícil entrar no Clube do Golfe do que o Clube Harmonia em São Paulo. Pesquisa aí, Cabral. Você que gosta do mundo. Isso aí eu não... Mas a Harmonia usa a Tânia... Não sei o que, Maria, se usa. Aliás, esse por acaso eu vi no final de semana. Desde que ele foi no final de semana. Tânia Bulhões. Foi no Podia shopping, patrocinar a gente, ela, né? Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Falar um pouquinho a respeito do Boletim Focus, que foi divulgado hoje. Essa é boa. Porque teve mais uma vez aí o aumento, né, na percepção de inflação pelo mercado financeiro. Depois de 5 semanas de alta, teve uma de baixa, a gente até falou, né? Na semana passada, uma correçãozinha, de repente, mas foi muito leve, né? A redução da percepção. Não que agora essa volta tenha sido muito enfática da inflação para cima, mas houve, né? O ganho mais. Foi uma ligeira oscilação. Teve ligeira oscilação do PIB para cima e da inflação. Mas o problema é a não queda, entendeu? Esse que é o problema. Não cai, só sobe. Tudo bem, subiu 0, mas a semana que vem mais um pouquinho. E qual é a preocupação? O Banco Central ele falou 10 mil vezes. Você pega a ata, só tem esse parágrafo. Antes era o fiscal, lembra? Que era fiscal. Ele resolveu tirar o fiscal, ele mudou. Agora
a desancoragem das expectativas. Todo mundo já sabe. Se perguntar para uma criança 10 anos, ele vai te explicar o que é a desancoragem das expectativas inflacionárias. Tanto que se fala nisso. E aí, as projeções estão desancoradas só. Estão ancoradas? Não, elas estão subindo. Então, mas estão corretas? Mas é o que o mercado está acreditando, entendeu? É o que a gente tem. O mercado está acreditando que a inflação não está sob controle. E aí? É um problema, né? Porque ele está falando que para reduzir juros depende disso. Eu já estou indo para a turma do Cabral. Eu estava agosto, já estou meio setembro, outubro, entendeu? Eu acho que... E 12,5, isso que eu não entendo, né? Acima de 6 no Focus e 12,5 de Selic. Para mim não fecha isso. Não faz sentido. Para mim não faz sentido. Não sei se para o mestre aí faz. Se o Focus, a inflação vem subindo meio que devagar, mas vem, certo? Rompeu a casa dos 6. A Selic está em 12,5 ainda. Quer dizer, por que não 13? Entendeu? Para final de ano, eu acho que tá meio... O pessoal não tá batendo muito bem da cabeça. A curva do DI tá 12,5 também. E inflação de serviços que tinha caído, ele era 6,19, ele bateu 6,08 no dia 26 de abril, tá 6,13. Então eles estão piorando a inflação de serviços para esse ano, o Focus. Então, isso não é uma notícia boa, não, meu povo. Inflação de serviço, o Banco Central tem falado toda hora. Então, a pequena esperança que a gente teve piorou. E aí, dá para saber? Porque você pode mandar até sexta, até que hora, você sabe? Não sei. Mas até sexta você pode mandar? Pode. Mas dá para saber o quanto que não mandou? Dá para saber a quantidade de pessoas. Mandaram 150 pessoas, mandaram nos últimos 150 projeções nos últimos 30 dias. Quem mandou semana passada, que eu não sei se foi todo segunda, ou quinta, ou quarta, ou sexta, 63. 63. Sei lá, cara. Vamos esticar esse assunto daqui a pouquinho. A gente precisa ir para um rápido intervalo. Na volta, a gente segue falando sobre o Boletim Focus, sobre todas essas expectativas do mercado para a inflação, para taxa Selic, também para o PIB, enfim. Todas essas informações a gente traz aí depois do intervalo. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. BMC News. Informação que gera valor. Isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market, nessa segunda-feira, 15 de maio, 2 horas e 47 minutos. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal do nosso chat, pedindo, claro, sempre para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Mais de 491 mil inscritos. Já, falta pouco, hein? Falta só a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube para a gente poder chegar nos 500 mil inscritos. Como o Rogério gosta de falar, vai ter festa do 500 mil inscritos? A gente vai fazer uma baita festa aqui, pelo menos... comemorando internamente os 500 mil inscritos. Bom, deixa eu dar um alô aqui pro Hiperdicas, Eliel Scott, Rui das Neves, Fábio Moraes, o Júnior, o MPK, o Regis Andrade por aqui, Janaína Moraes, Rodrigo M, sempre por aqui conosco, o Alex, o Atílio Felipe Neto, o Lucas Sonsim, Comunidade Livre, também sempre nos prestigiando aqui no nosso chat. O Rafael Morélio Moraes, o Helder, que está por aqui também, João Filho, Libertário Consciente, Eliel Scott, o José Alberto Almeida também aqui conosco, e há muito tempo que não passava por aqui, pelo menos fazia tempo que eu não via por aqui, o Rubão Dantas, tá? Mário Passos, o Soter Luna, e R. Batista, o Paulo Rocha e o Vitor Figueiredo diz que BH está na escuta. Vinícius Honório, lá do Mato Grosso, lá, Renato Torquato, o Mário Passos, já falei que está por aqui também. E todo mundo que está conosco, muito obrigado pela audiência, obrigado por estarem por aqui. Bom, a gente segue falando, repercutindo também alguns números, né, divulgados aí pelo Boletim Focus. O Cabral, você estava falando, né, sobre toda essa situação aí da inflação de serviços
que segue pressionando, segue ainda de olho, né? Banco Central sempre falando, né, que não está arrefecendo, né? Não está diminuindo, pelo menos não na velocidade, nem na magnitude que era esperado e que é necessário para começar a ter sinal de queda de juros. E aí, Cabral, até onde vai essa inflação aí na sua percepção? Tá difícil de cair, né? Porra, você foi shopping esse final de semana? Não fui. Daqueles parola. Bombando. Bom, mas ok, Dia das Mães, tudo bem, mas puta, aqueles parola. Mas muito cheio. Não é pouco cheio, não. E reparei uma coisa, nós vamos morrer cedo, mano. Você foi no Eldorado? Por quê? Eu passei lá, mas não foi meu foco, não foi lá, não. Espero que não. Não, vira essa boca pra lá, meu. Por quê? Você vai morrer cedo. Não, vê as mesas. Família separada de caminhão, então você vê filhos e a mãe. E quando vão os avós, só vai a avó. É muito comum. De lote. O avô prefere ficar em casa vendo futebol. Não, o avô foi pro saco já, mano. De lote. Se a gente... A expectativa da mulher é bem maior do que a nossa, né? Aí você vê assim, muito. Família separada, uma mãe solteira, não sei dizer, porque tava a mãe e os filhos. E você vê quando vai os pais, é muito comum só ter a avó. Ou seja... mas a expectativa de vida da mulher é maior, né? Você vê no encontro desse, que é maior, encontro família. Você não tá saindo com seus amigos. Você tá saindo com família. Então, quando você vê assim, Dia dos Pais e Dia das Mães, e principalmente Dia das Mães, você vê muito isso. Mesa que não tem um senhor ou não tem um homem, ou é separado ou é solteiro. O restaurante é mais lotado em São Paulo. No Brasil. É absurdo. É cheio mesmo. É cheio, literalmente. Eu não fui comer no restaurante lá, mas eu passei para poder trocar o negócio. Deixei de ir em restaurante Dia das Mães, Dia dos Namorados. Eu também. Não dá. Chega cedo, pô. E fila. Não sei o que reserva. Se reservar, tá bom. Mas, pô... Chega cedo, chega bem de Tinha não vamos fazer propaganda. Então, né? Toma café da manhã, almoça lá. Uma rede aí. Famosa. Tem um perto de casa, 11h20. 11h20 já tinha fila, abria meio-dia. O amigo meu foi do Coco Bambu ontem, eles abriram 11 horas a rede ontem. Aí ele falou que 11h40 já tinha lotado, já tava fila, esperando o pessoal de 11 horas ir embora. Daqui a pouco vai ter o brunch do Dia das Mães. Vai ter o brunch. Por isso que eu digo que a economia não tá tão ruim assim. Né? Aí esse setor de serviço tá bombando, maluco. Ok que tem várias classes sociais? Sim, tem várias classes sociais. Ok que é uma data, é uma foto e não um filme? Ok. Mas eu acho que o setor de serviço ainda tá... Mas não estaria tão... Se tivesse muito ruim, não estaria. Por isso que aquele fundo imobiliário tá daquele jeito. Porra, maluco! Que isso? Eu não vou nem falar ele aqui pra evitar agora. Não, fala aí, fala mais. É o Big Data. Entre nós aqui eu falo. Mas eu tô assim em choque com ele. Em choque. Ele não era o meu principal fundo, virou pelo rendimento. Você vê? É brincadeira. Mas então, voltando a BC, então a inflação de serviço tá bombando, tá na veia, mano. Tá literalmente na veia. E isso aqui, ó, olha um dado curioso. Começo do ano, inflação de serviços pelo Focus, dia 2 de janeiro, 5,99. Esse número bateu 5,80 no dia 20 de janeiro. Aí ele começou, aí o máximo dele foi 6,24. 6,24, cadê? Eu perdi, achei 14 de março. Então ele estava aqui, ele desceu, subiu, quer dizer, ele subiu, aí voltou a descer. Aí esse voltou a descer, ele bateu 6,09 no dia 27 de abril. E agora está 6,13. Então, minha única esperança é que eu não sei até quanto em todas essas contas tá a expectativa cambial, né? Que o mercado ainda fala em 5,20 e o real está valorizando. Não quer dizer que o mercado pode achar que a valorização é temporária, é apenas um soluço ou algo parecido. Então, a médio e longo prazo isso converge a 5,20. Ou se, sei lá, o mercado não está acreditando em nada e é para comprar dólar futuro, porque isso vai piorar. Quase furou. Porque essas contas não estão levando em consideração o dólar 4,90. Quase furou os 4,90. Qual? Hoje. De 5? Eles estão mandando o câmbio a 5,20.
Ano que vem baixou um pouquinho, mas também ver câmbio pro ano que vem. Ano que vem saiu de 5,25 para 5,20. Mas você tá ligado como é que o pessoal faz? Não tem mais a luz ali pra eu dizer que é minha previsão de preço. E é pior que é assim. Aí estabilizou no 4,90, fica todo mundo com medo de puxar a fila. Aí vai lá um e puxa. 5,10. Aí uma revisão. Aí todo mundo. Peraí. Entendeu? É assim, olha no vizinho. Não, previsão de câmbio. Uma das maiores frustrações, eu já contei isso daí, né, do cara lá do... como é que vocês fazem? Usa o modelo econométrico para inflação de curto prazo. E câmbio, já fizeram um estudo que você botando N variáveis, um modelo mega sofisticado, e fazer uma série de tempo, AR1, que você depende da variação passada, a AR1 acerta mais. Né? Do que um modelo mega complexo. Enfim. É isso, então. Eu tenho uma coisa para te dizer, para nós, vocês dois. Diga. Tô na estrada, com o sinal oscilando, mas tô escutando o bullying de idoso, tá bom? Assinado Rui das Neves. Mas por que bullying de idoso? Porque a gente falou que ele é mal-humorado. Que aí é coisa de idoso, não sei o quê. Mas falamos que ele tem bom coração botou o pessoal pra dentro. Só quero saber se ele entrou na rua direito ou não. Lá no fundo, ó, comida, caldo de cana, comida caseira, pastel. É a foto que ele me mandou. Abraço pro Rui das Neves. Ele tá com a BM dele essa hora. Não, eu tô lendo aqui no negócio o Chrysler. O negócio... Não vai dar tempo de vocês darem considerações finais. Então vamos lá, 20 segundos pra cada um. Não começa tem. a Gani. Hoje não tem nada. Tem muita coisa aqui. Que tem pra frente. Olha, acredito que tem um ralizinho de bolsa no curto prazo por conta de um arcabouço fiscal positivo. Quero ver você fazer. Boa. Não, eu falei 20 segundos, eu ganhei. O que tem aí pra falar é sobre o que tem pra frente. De hoje, só o negócio da Petro. Que pode estar fazendo o preço, vamos ver a página 2 ou o arcabouço pra frente. Rapidinho, você acha que Petro, o problema é PPI, ou é política de preço, ou é essa negociação com o Braskem? Eu acho que os dois uma política de preço fazendo mais preço. Mais preço. E eu quero entender essa operação de aluguel que me contaram sexta. Até comecei a rabiscar aqui. Que essa é uma boleta de algumas boletas de 2 bilhões de aluguel de Petro por sexta. Falaremos sobre isso. Quero entender a conta para entender a próximo programa. Isso aí. Valeu, Gani. Valeu, Cabral. Abraço. Amanhã a gente fala desse aluguel de Petro aí. Agora a gente vai ficando por aqui e volta amanhã a partir das 2 horas da tarde. Um forte abraço. Tchau, tchau.